Olá, estamos aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. E mais uma vez nós cremos que o Senhor está conosco porque Ele mesmo diz: onde tiver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali Ele estará. Amém. E aqui para estudarmos a Palavra de Deus, mais uma vez o irmão Alexandre Dantas, a irmã Patrícia Dantas, eu sou o irmão Protágoras. E eu gostaria de convidar você a dobrarmos o joelho diante de Deus e pedirmos a sabedoria que vem dos céus. Pai soberano que habita nos céus, em nome de Jesus, rogamos sua bênção sobre nós porque sabemos que tua palavra é santa, meu Deus. E sabemos também, meu Deus, que a tua palavra é poderosa para dar vida. E muitas pessoas estão precisando dessa vida. Estamos vivendo em tempos difíceis, por isso nós precisamos da direção que vem dos altos céus. Fale ao nosso coração por isso, para que nós possamos chegar a uma plena compreensão da tua vontade. Amém. Abra nossos olhos, os olhos de muitos que estão envolvidos, meu Deus, com a busca por prazeres e ganhos mundanos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje vamos continuar a estudar a lição da Escola Sabatina, Mordomia Cristã, Motivos do Coração. E hoje com a lição número 2, Vejo, Quero, Pego. Irmão Alexandre, que título é esse, não? O texto para a nossa reflexão de início foi: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém aos cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus 13, verso 22. Então aquele que foi semeado entre os espinhos, o que é? A pessoa ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa palavra foi semeada. Sim, exatamente. Eu tinha comentado sobre isso ao longo do estudo dessa lição, que isso é algo bem interessante, que o mestre ele fez questão de ilustrar isso na parábola. Se ele fez questão de falar sobre isso, é porque isso ia acontecer. Então, ele falou ali de crasses, ele falou da semente que caía no solo pedregoso, mas falou também daquele que cai entre os espinhos. São pessoas que a perseguição ela consegue suportar, mas tem os ganhos mundanos. Verdade. Tem aquelas coisas que o mundo oferece, as ofertas mundanas sufocam a verdade no coração. Que coisa, né? Então a gente percebe que Satanás ele tem várias formas de tirar do coração da pessoa, de cada ser humano, a palavra de Deus. Se não é pela perseguição, é pelos cuidados da vida, ou por outros motivos, né? Exatamente. Então, essa lição, ela está dentro do contexto da santificação na vida do cristão. Nós estudamos no trimestre passado sobre justificação, falamos da justificação imputada e da comunicada. Então, faz parte da comunicada exatamente, faz parte do processo de santificação também. Ser um mordomo, né? Ser um verdadeiro mordomo, uma verdadeira mordomia. Sim. Então, a gente já vê, irmã, que a mordomia não é... A gente tem um mito sobre mordomia. A gente acha que mordomia é eu devolvo meu dízimo, eu devolvo minhas ofertas, tenho o meu pacto, e eu tenho 5 minutos de comunhão com Deus todos os dias, de manhã, e, enfim, então eu sou mordomo. Então a gente está vendo que é algo muito mais amplo. Essa imagem, ela me sugere muitas coisas, às vezes nós somos atraídos por aquilo que nós vemos. Eva, ela foi atraída por aquilo que ela viu, aquele fruto que parecia tão bonito. Eu vejo nessa mulher. E muitas vezes o que as vitrines elas vão falar muito mais para nós que somos mulheres. E muitas vezes nós caímos nesse perigo, nesse engano. E como você disse, às vezes nós somos os mordomos, nós damos o nosso dízimo, nossa oferta, nossa adoração como mordomos. Essa lição ela vai falar muito sobre isso, que não basta eu dar o meu dízimo, a minha oferta, o meu momento com Deus, mas muitas vezes eu posso me enganar falando o seguinte, raciocinando da seguinte forma: dou meus dízimos, dou minhas ofertas, trabalho, tenho meu trabalho, tenho minhas coisas, separo para Deus aquilo que é dele. Então agora com o restante do meu dinheiro eu vou fazer aquilo que eu quiser. Sim. Então a gente precisa entender, e essa lição ela vai mostrar que as coisas não são bem assim. E aqui na lição está escrito assim,
O amor ao dinheiro e os bens materiais pode nos atingir de muitos ângulos diferentes, igual vocês afirmaram aí. A irmã Ellen White descreveu a artimanha do diabo para nos atrair por meio das armadilhas do materialismo. Vão, façam com que os donos da terra e de dinheiro se embriaguem com os cuidados dessa vida. Apresentem o mundo diante deles em sua mais atraente luz, de modo que acumulem seus tesouros aqui e fixem sua atenção sobre as coisas terrestres. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus obtenham meios para usar contra nós. Conserve o dinheiro em nossas próprias fileiras. Quanto mais dinheiro obtiverem, tanto mais prejudicarão nosso reino, tirando de nós os nossos súditos. Façam com que se preocupem mais com o dinheiro do que com a edificação do reino de Cristo e a disseminação das verdades que odiamos. E não precisamos temer a influência, pois sabemos que toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá em nosso poder e finalmente se separará do povo de Deus. Conselho sobre mordomia, página 154, 55. Então aqui está falando que Satanás bolou um plano, né? Sim. Falou para os seus agentes, vá, faça que os donos da terra de dinheiro se embriaguem com os cuidados dessa vida e apresentem para eles que é atrativo, apresentem para os adventistas do sétimo dia que é melhor coisas desse mundo e não se preocupar tanto assim com as coisas de Deus. Sim. Porque eles vão acabar caindo no egoísmo, na cobiça e finalmente cairá no nosso poder e vai se separar de Deus. Sim, isso aí é muito triste. E é interessante de ver que Satanás trabalha com a propaganda. Propaganda é algo estranho, eu falo para vocês, porque quando você vai ver, quando você, por exemplo, a gente vai falar bastante sobre consumismo também, né? Quando nós vemos na televisão algumas coisas, em novelas ou em filmes, você vê que aquilo ali é tudo um cenário. Muitas dessas pessoas que aparentam felizes ali são pessoas depressivas. Interessante que essas pessoas se tornam ícones para os jovens, se tornam modelos a ser seguidos pelas meninas, né? Então é interessante de ver pessoas que são padrões de belezas, até a maioria infelizes na vida sentimental. Isso parece um paradoxo muito grande, não é? Você vê claramente que é uma propaganda. Aqueles casais mais lindos, né? Exatamente, aquela coisa assim, né? Mas a maioria que você vê, aquelas pessoas que é considerado padrão de beleza, se você for olhar bem, a maioria tem a vida sentimental fracassada. Você vê como é que a propaganda, né? Ali mostra uma coisa que você tem que seguir. Então Satanás, ele, como na ilustração que a irmã White deu lá do trem, ele está guiando esse vagão, né? Esse trem que está indo para a destruição. Sim. Então o título é bem claro que vejo primeiro, aí depois eu quero isso, e eu pego. E aí, lá no último parágrafo da lição, infelizmente essa artimanha parece que está funcionando bem. Consideremos então esses perigos e o que a palavra de Deus revela, a fim de que evitemos essa armadilha espiritual. Então aqui está falando que isso que Satanás propôs, né? Infelizmente está pegando muitos na teia, infelizmente até nós adventistas do sétimo dia. É aceito, né? Então nós estamos caindo nessa armadilha. Como que a gente, e nós vamos estudar essa lição, como que a gente pode se precaver disso? Ou se a gente caiu, se erguer e não mais cometer, né? Se nós pudéssemos ver as armadilhas que nos cercam com os nossos Sim. olhos Sim. Mortais, né? As armadilhas que nos cercam, se nós pudéssemos ver o quanto os santos anjos de Deus têm estado ao nosso redor, vendo as nossas atitudes, não só em relação a pecados terríveis, a pecados que causam escândalo, mas nas mínimas coisas. E em Testemunhos para a Igreja, no volume 2, a página 125, nos diz: a incredulidade, o orgulho, a cobiça e o amor ao mundo existente no coração do professo povo de Deus ofendem os santos anjos. Quando veem os terríveis e presunçosos pecados existentes no coração de muitos professos seguidores de Cristo e como Deus tem sido desonrado por sua conduta contraditória e distorcida, os anjos choram. Aqueles que mais estão em falta, que causam grande fraqueza na igreja e trazem desonra sobre sua santa profissão de fé, não parecem alarmados e nem convencidos, mas cientes como que prosperando no Senhor. Então a pessoa pensa que está prosperando no Senhor. Isso é grave. Sim. Isso é grave. Graças a Deus temos um relato como esse aqui para abrir os nossos olhos na palavra de Deus.
Muitas vezes a gente está pensando que, nossa, Deus tem me feito próspero, eu compro aquilo que o meu dinheiro pode pagar. Sim. Nós estamos falando aqui contra os gastos desnecessários, não contra os investimentos que são bons para uma pessoa. Exatamente. E muitas das vezes nós caímos nesse... o mundo coloca coisas em nossa cabeça que a gente realmente não tem necessidade. Sim. Então, existem muitas coisas. Então, por exemplo, veja como é que o mundo anda. Né? As pessoas trocam de carro. Faz tanto tempo que eu não troco de carro, eu tenho que trocar. Mas o que aconteceu? Seu carro não está funcionando? Não, meu carro está perfeito, está andando, está beleza. Não, faz muito tempo que eu não troco de carro. Então eu tenho que trocar de carro. Né? Sim, então acaba virando uma ostentação, né? Não. Aí quando passa na rua até buzina, né? Para mostrar, tô comprando um carro novo. E aí fica aquela coisa, eu comprei a marca tal. E a marca acaba virando uma questão de ostentação. Chama atenção, né? Então, até entre o meio dos irmãos assim, menos afortunados na igreja. Olha, de quem é esse carrão? Sim. Chega na igreja, né? Sim. Então, traz um status, né? Infelizmente. E às vezes é um gasto que não há necessidade. Não há necessidade. Exatamente, a pessoa... Podia se investir na causa de Deus, mas... É igual vocês falaram, mas eu já dou meu dízimo na oferta, então eu já devolvo a minha parte. Então o resto eu posso fazer o que eu quero. Exatamente, esse é um conceito deturpado de mordomia cristã. Às vezes, queridos, nós vemos relatos de pessoas que porque fizeram seus pactos de dízimos, de ofertas, Sim. eu fui abençoado com isso, eu fui abençoado. Amém. Amém. Se você foi abençoado com isso, amém. Mas a gente precisa ser cuidadosos com os relatos que nós temos visto, porque às vezes aquela pessoa que ela não consegue obter alguma coisa, ela vai falar assim, Deus abençoa ele, não abençoa a mim. Exatamente, ou então ela pode começar a fazer com o objetivo de ganhar trocas. as bênçãos. Exatamente, então assim, eu vou começar a fazer um vai pacto. ganhar com Deus. Eu vou fazer um pacto com Deus, porque se a pessoa fez um pacto e só aumentou os ganhos dela, então eu também vou fazer um pacto para mim aumentar meus ganhos. Eu tenho certeza que Deus não se agrada disso. Todos nós cristãos, temos um objetivo na vida. E um objetivo claro, que é agradar ao Senhor. No sentido amplo, é agradar ao Senhor. Mas no sentido estrito, vamos dizer assim, cada um Deus tem um plano. Então, Exatamente. O plano que é para você não é um plano para mim. Sim. Mas eu tenho certeza que é um plano de sucesso para o reino de Deus. Sim. Aí tem um texto no Parábola de Jesus, diz, os homens podem professar crer no Evangelho. Eu sou adventista do 7º dia, o meu dízimo. Professa o Evangelho, pode ser batizado, mas a não ser que sejam por ele santificados por esse Evangelho, nada vale sua religião, nada vale. Se não obtiverem vitória sobre o pecado, este estará obtendo vitória sobre eles. Os espinhos que foram cortados, mas não desarraigados, brotam novamente até sufocar a alma. Então aquele texto que a gente viu, o espinho, foi semeado entre o espinho, esses espinhos que foi só poldado, mas não foi arrancado pela raiz, ele novamente brota novamente. Então, se a gente não vencer esse pecado, ele por fim irá nos vencer, como está escrito aqui, Parábola de Jesus, página 50, serve o Senhor. Então nós temos que vencer essa tendência herdada e cultivada de que vejo, quero, eu pego. Eu mereço ter isso, eu quero ter isso. E aí compra, e às vezes futilidade por futilidade. Né? Vamos lá agora no domingo, que é o Evangelho da Prosperidade. Nós vamos entrar nesse Evangelho da Prosperidade, né? 2 Coríntios 8, verso 1 a 7. Patrícia, lê para nós. 2 Coríntios 8. De 1 a 7. Além disso, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. Como em grande prova de aflição, a abundância de sua alegria e sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua liberalidade. Porque no seu poder eu dou testemunho sim, além do seu poder. Eles estavam dispostos de si mesmos, pedindo-nos com muitas súplicas que recebêssemos o dom e assumíssemos a comunhão da ministração para com os santos. E isso eles fizeram, não como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De tal modo desejamos que Tito, assim como havia começado, eles também terminasse em vós esta obra. Portanto, assim como abundais em todas as coisas, em fé e em palavra e em conhecimento e em toda diligência,
e em vosso amor para convosco, seja para que abundeis nessa graça também. Então, esses textos que a gente acabou de ler, qual o princípio que traz aqui que derruba a teologia da prosperidade? O que está falando para nós? É interessante de ver que Deus, ele trabalha ali tanto na pobreza quanto na riqueza. Na verdade, irmãos, quando a gente olha, Deus é dono de todo o ouro e toda a prata. Sim. A teologia da prosperidade, ela parte dos... Qual o princípio que ela parte? Ela parte que somos filhos do Rei do Universo. Se eu sou filho do Rei do Universo, eu sou um príncipe, então eu sou herdeiro, então eu posso provar das melhores coisas desse mundo, e eu, na verdade, eu tenho o direito de provar das melhores coisas desse mundo. Mas a verdadeira mordomia cristã pode pensar de outra maneira. Ela pode pensar assim, a verdadeira mordomia cristã: somos filhos do Rei do Universo. Então, todas as coisas pertencem a Ele. Então, se todas as coisas pertencem a Ele, nada pertence a mim. O que eu sou? Mordomo. Agora, uma outra coisa também que é muito importante notar, que cai por terra a teologia da prosperidade, é que nós somos filhos do Rei, mas o reino dele não é desse mundo. Isso é muito importante. Somos filhos do Rei, é verdade, mas o reino dele não é desse mundo. E é interessante que esse texto que a Patrícia leu, o que traz o princípio? O princípio aqui, quem é mais rico para Deus? É aquele que doa do que aquele que recebe. É bem interessante. Embora estivessem vivendo em extrema pobreza, essas pessoas eram muito generosas, doando ainda mais do que podia. Está em 2 Coríntios 8, verso 2. Texto como esse e muitos outros refutam a falsa teologia do Evangelho da Prosperidade, segundo a qual, se estamos vivendo corretamente diante de Deus, teremos muitos bens materiais como demonstração disso. Então, o que é prosperidade para Deus aqui? O mais rico é aquele que dá. Sim. Do que recebe. Esse é o mais rico para com Deus, né? Exatamente. Então, riqueza não é sinal de que eu estou no agrado de Deus. Então, infelizmente, a teologia da prosperidade, ela traz a ideia de que se eu estou agradando a Deus, então eu vou ganhar muitas bênçãos de Deus. Mas se eu não estou agradando a Deus, automaticamente vai começar tudo a dar errado. Eles falam até, hoje tem essa expressão, né? Os negócios vai estar tudo amarrado, né? Tem que chamar o pastor para ungir. Então, realmente, a teologia da prosperidade distorce o caráter de Deus. Distorce completamente. Então, quer dizer que se eu dou, ele abençoa. Então, o motivo porque existe sofrimento na África, na Ásia, pobreza, é porque eles não dão. Se a teologia da prosperidade ela é algo tão assim, que está ligada à sua comunhão, que é tão assim na vida do cristão, por que os discípulos eles continuaram sendo pobres? Exatamente. Você vê que a própria igreja, no princípio, a própria história mostra que os verdadeiros cristãos nunca tiveram nadando no dinheiro. Do contrário, né? Sempre estiveram passando por dificuldade muito grande. Uma pessoa disse a Jesus: Mestre, aonde tu fores, eu te seguirei. E Jesus ele falou o quê? As aves têm seus ninhos, né? As raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, se a gente vê a história dos primeiros cristãos, aqueles que eram ricos, eles deram tudo para pregar no som do Evangelho. Eles eram pobres. Aqueles que tinham status grande, e agora eles eram pessoas comuns. Outra definição de prosperidade aqui a gente pode ver em Provérbios 28, 13, é: os que encobrem as suas transgressões jamais prosperará. Não vai prosperar. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então quem prospera aqui espiritualmente, dentro do âmbito espiritual aqui, é o que confessa e deixa seus pecados. Então prospera espiritualmente. Sim. Então a maior prosperidade para Deus é espiritual. Progresso espiritual. Então Deus quer que a gente prospere. Isso Ele quer mesmo, não há dúvida nenhuma, prosperidade espiritual. E o resto que vem de coisas desse mundo é para pregar o Evangelho, né? Eu recebo e dou, eu recebo e dou, né? No Conselho sobre Mordomia, nas páginas 138 e 139, a serva do Senhor nos diz algo importante e diz: o dinheiro em si é o dom de Deus aos homens, para ser usado com fidelidade em seu serviço. Olha. Deus abençoou Abraão e o tornou rico em gado, prata e ouro. E a Bíblia declara, como evidência do favor divino, que Deus deu a Davi, Salomão, Josafá e Ezequias muitas riquezas e honras. Como os outros dons de Deus,
A posse de riqueza traz seu quinhão de responsabilidade e suas peculiares tentações. Quantos que, na adversidade, permaneceram fiéis a Deus, têm caído ante as cintilantes seduções da prosperidade. Na posse das riquezas, revela-se a paixão dominante de uma natureza egoísta. O mundo é hoje amaldiçoado pela ave da avareza e pelos vícios de condescendência própria dos adoradores de Mamon. A gente percebe que, assim como outros dons, a riqueza é um dom de Deus. E não é todos que possuem esse dom. Porque muitos podem ter riquezas, mas podem não ter o dom da administração dessas riquezas. E não tem espiritualidade. E aí, então, exatamente. E então o que acontece? A pessoa administra mal, a pessoa acaba acrescentando até pecados em sua vida por conta do montante de dinheiro que possui. Na verdade, para muitos seria uma maldição, né? As bênçãos que Deus dá, para muitos seria uma maldição. Muitos não entrariam no reino dos céus. Eu já convivendo com pessoas, nós vemos que tem pessoas que são mais apegadas. Ela quer um carro, mas tem que ser um carro que chama atenção. Ela quer uma roupa, mas não pode ser uma roupa comum. Tem que ser aquela roupa. Então essas pessoas, se Deus colocasse mais dinheiro, meu Deus, ela ia se acabar, entendeu? Então Deus, a privação, irmãos, é uma bênção. Quando eu digo para você que a privação é uma bênção, a própria serva do Senhor nesse livro aqui, Conselho sobre mordomia, que se não, chama administração eficaz, né? Como multiplicar os recursos com sabedoria. Ela vem dizer uma citação muito interessante aqui na página 23 dessa versão, diz assim, ó: o Senhor permite que a homens e mulheres sobrevenham o sofrimento, a calamidade, para nos tirar do nosso egoísmo, para em nós despertar os atributos do seu caráter, compaixão, ternura e amor. Muitas vezes nós só temos compaixão se nós passamos por uma situação dessa, uma situação angustiante, não é? Então, a pobreza muitas das vezes é uma bênção. É verdade. Dependendo da pessoa. Então, como eu digo, na vida de cada um, Deus tem um propósito, né? A gente não pode dizer que todos nasceram para ser rico. Que não é assim. Então, a teologia da prosperidade, ela cai aí. Sim. E para mim, o que joga por terra de vez a teologia da prosperidade é o que está escrito em Deuteronômio 15, no verso 11, que diz assim, ó: pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Ou seja, a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, Deus mandou com que o povo dele ajudasse os pobres. Deus fez leis, Deus fez ano do jubileu, Deus fez várias leis para que o pobre pudesse ter sua assistência. E o próprio Deus foi bem claro em dizer que pobre sempre haverá sobre a terra. Isso está em Deuteronômio 15, no verso 11. Então, para mim, isso aqui joga por terra de vez a teologia da prosperidade. E para mim também, isso joga o socialismo por terra também. Porque o socialismo é nivelar todo mundo em bens. Sim. Cai por terra, né? Socialismo e comunismo, né? O livro, se eu não me engano, é o Beneficência Social. Ele diz que os pobres são um legado de Deus para nós. Sim, e ele sempre vai ter convosco, né? Jesus falou isso aí também. Agora vamos para a segunda-feira. Visão espiritual obscurecida. Lê para nós, Patrícia. É Mateus 13, verso 3 ao 7, depois o 22. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho. E vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol queimaram-se, porque não tinham raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Verso 22. E também o que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, para a gente aprofundar mais ainda, o que Jesus quis advertir nós aqui, irmãos? Das preocupações dessa vida, dos enganos da riqueza. Mas, irmãos, tem algo mais ali.
muitas vezes a gente foca na riqueza. Para complementar esse texto, no livro de Lucas, no capítulo 21, no verso 34, Lucas colocou de uma maneira que me deixou bem reflexivo, bem pensativo, né? A mesma coisa que está basicamente ali no livro de Mateus, ele falou aqui no livro de Lucas, no capítulo 21, no verso 34. Olha o que ele diz. E olhai por vós, não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, são os cuidados da vida. Ele está falando da mesma coisa aqui, dos cuidados da vida. Mas quando se fala do cuidado da vida, irmão Alexandre, não são coisas só de, olha, riqueza. Sou rica, né? Não, cuidar da vida coisa pouco, tipo, um MBA, um mestrado que eu vou fazer, eu tenho que fazer esse MBA, tenho que fazer esse mestrado. E muitas vezes não é pecado você fazer isso, mas vai tomar aquele tempo, o único tempo de comunhão que você tem com Deus. Colocar em primeiro lugar, né? Tudo que você vai falar, fala da faculdade. Sim. Eu estou falando com um amigo, estou falando de faculdade. Estou falando na igreja de agradecimento, Sim. nas quartas, na escola sabatina. Estou falando da faculdade. Então, tudo, minha vida gira em torno disso. Isso, então, você está cuidando só disso. Ou seja, eu só tenho um sábado e isso, ainda falta 5 minutos do pôr do sol, eu estou aqui estudando. Não, ainda falta 5 minutos. Não, ainda não deu o pôr do sol, entendeu? Então, isso mostra que a gente está envolvido com os cuidados da vida. O mestre fez, nessa passagem, ele deixa bem claro, para termos cuidado com os cuidados da vida, né? Sim. Então, isso envolve tudo, irmãos. Então, às vezes, nós temos valores, temos família, temos igreja. E muitas das vezes a nossa igreja, nos cultos, estão vazios. Porque fulano está cuidando disso, fulano está cuidando daquilo. Às vezes tem anos que muitos irmãos não gostam de pegar cargo porque vai se dedicar à carreira. Então não é errado se dedicar à carreira, mas até que ponto isso está tomando o lugar do reino dos céus na minha vida? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida, ele vai se tornar para mim um ídolo. Sim, um ídolo. E aí, então, eu vou estar fazendo o quê? Transgredindo os mandamentos de Deus. Isso é sutil, porque, o subtítulo, visão espiritual obscurecida. Aí tem um texto da irmã White, está em Spiritual Gift, Dons Espirituais, volume 2, página 267, na lição, mesmo está aí. Alguns amam tanto este mundo, que ele consome seu amor pela verdade. Então, consome o amor pela verdade. Sim. À medida que seu tesouro aumenta aqui na terra, seu interesse no tesouro celestial diminui. Sim. Olha lá, tá vendo? À medida que você fica mais rico, mais pobre você está ficando espiritual. Quanto mais possuem desse mundo, tanto mais ele o abraçam, como se temesse que seu cobiçoso tesouro lhe fosse tirado. Quanto mais possuem, menos tem para dar aos outros. Olha, então quanto mais a pessoa tem, menos tem para dar aos outros. Por quê? Quanto mais eles têm, mais pobres se sentem. O engano da riqueza, eles não verão, nem sentirão a necessidade da causa de Deus. Então a pessoa fica mais mesquinha. Você pode ver, as pessoas que mais ajudam as pessoas que são mais pobres, como foi lá no início dos discípulos, né? Da igreja cristã, que nós vimos naquele texto no início. Eles eram pobres, mas eles davam mais, e eles se tornavam mais ricos em Cristo Jesus, por doar. E eram pessoas com extrema pobreza. A oferta da viúva pobre, Sim. ela aparentemente era tão simples, né? E para Deus foi o que foi de mais valor, porque ela deu de tudo aquilo que ela tinha, do contrário daquilo que lhe sobrava. Os outros davam o que sobrava. Ou seja, né? Eles fizeram tudo, pagaram tudo, suas contas, suas prestações. Sim. O que sobrou, eles deram. E era para mostrar, então, na verdade, né? Não era nem... Ela não. Ela falou, não, eu tenho aqui só para comprar o meu pão, mas eu vou dar porque esse aqui é do meu mestre. Benção. Então, é interessante aqui no livro Administração Eficaz, na página 150, nessa versão, diz assim, pobres ricos e ricos pobres. Olha que título, que antítese. Aqui se vê o poder da riqueza. A influência do amor ao dinheiro sobre o espírito humano é quase paralisador. As riquezas transtornam e levam muitos dos que as possuem a agirem como se tivesse perdido a razão. Isso aqui é algo muito forte e é algo que acontece mesmo, né? As pessoas agem como se tivesse perdido a razão. Irmãos, pessoas que são líderes de igrejas que pregam a teologia da prosperidade, olha como é que elas agem, elas falam coisas que elas não têm vergonha nenhuma de falar. Doa aqui seu carro, doa aqui sua casa, põe no altar. E
E se cumpre esse texto, age como se tivesse perdido a razão. Quanto mais possuem bens desse mundo, tanto mais desejam. Realmente é um vício, não é porque elas precisam. Então eu vejo pessoas, e o que é mais triste são pessoas que se endividam, vão no banco, faz todos os empréstimos para comprar uma casa. Aí você fala, que triste, a pessoa está suando para comprar a casa. Aí quando você vai ver, ela já tem 2 casas, ela quer comprar mais uma casa. Agora eu quero comprar uma casa na praia, agora eu tenho que comprar, eu já tenho 2 carros, eu tenho que ter mais um carro. Não, agora eu tenho que trocar o carro. Não, eu tenho que reformar a casa. A reforma vai custar 100 mil reais essa casa, preciso reformar. Então realmente é uma ostentação muito grande. Aqui que eu estou dizendo, seu medo de passar a necessidade aumenta com a riqueza que possui. Ou seja, quanto mais aumenta a riqueza, mais o medo de passar necessidade aumenta. Tem a tendência de acumular bens para o futuro. São ávaros e egoístas, temendo que Deus não lhe proveja o necessário. Essa classe é realmente pobre para com Deus. Ao se acumular as suas riquezas, nelas puseram a sua confiança e perderam a fé em Deus e nas suas promessas. Então, isso aí está muito claro. Agora eu gostaria só de pegar um pontinho no que o irmão Alexandre falou há um tempo atrás, há uns minutos atrás, sobre o comunismo, sobre o socialismo. Realmente, o que a gente leu cai por terra mesmo o comunismo e o socialismo. Mas muitos poderiam dizer, e a comunhão de bens que havia ali no meio apostólico, ali na igreja do primeiro século, né? Porque existia ali uma comunhão de bens. E muitos chamam até isso de um comunismo. Mas, irmãos, é bom deixar bem claro que o comunismo, a comunhão de bens que havia entre os cristãos do primeiro século, era algo voluntário, não era algo instituído. Ou seja, não é algo assim. Você... Ninguém dava por obrigação, dava por amor. Exatamente. Então, no século XVI, quando surgiu o protestantismo, o anabatismo, dentro do anabatismo teve essa confusão da comunhão de bens. Porque uns achavam que tinha que haver comunhão de bens. E outros achavam que não. Mas esses que achavam que não é que eles não pregavam amor ao materialismo. Mas é porque eles criam que tem que ser algo que é natural. Você tem que chegar... sabe que a ocasião sempre vai pedir alguma coisa. Quando eu estou em comunhão com Deus, a ocasião pede uma coisa. Então, por exemplo, você está tendo uma perseguição agora muito forte entre os irmãos, muitos irmãos vão perder seus lares. Não vão perder seus lares, o que vai acontecer? Outros irmãos vão acolher. E isso é uma comunhão de bens. Foi uma comunhão de bens instituída? Não foi uma comunhão de bens instituída, foi uma comunhão de bens natural. O Espírito Santo abriu o coração. Então, e aí vai haver uma comunhão de bens, aí o outro vai ficar sabendo dessa história, vai mandar um dinheiro para sustentar, estou mandando dinheiro aí para ajudar os irmãos. Então, quando há uma perseguição forte no nosso meio, que vai haver, a comunhão de bens vai ser algo inevitável, mas vai ser algo natural. Sim. Não vai ser algo instituído. Então existe uma comunhão de bens verdadeira, mas não tem nada a ver com o comunismo, com o socialismo, que é algo instituído, algo forçado e que realmente a história mostrou que não funciona. Sim. É interessante, irmãos, que na segunda tem um texto muito importante para nós, o comentário da lição da Escola Sabatina, que diz assim, está em Testemunho para a Igreja, páginas 189 e 190. Vi que o Senhor está afiando sua espada no céu para abatê-los. Abater quem? Quem está no egoísmo, quem está na moridão, que a gente pode ler mais acima no texto, né? Os irmãos podem ler. Quem dera que todo morno, professo adventista, compreenda a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar entre o povo que professa pertencer. Então Deus vai fazer uma purificação, né? Aqueles que são morno, egoísta, avarento. Prezados amigos, não se iludam quanto à sua condição. Não pode enganar Deus, diz a testemunha verdadeira. Eu sei as tuas obras. Apocalipse 2, verso 2 e Apocalipse 3, verso 15. O terceiro anjo está passo a passo guiando o povo cada vez mais para cima. E a cada passo, cada um será provado. Então o terceiro anjo, quem é o terceiro anjo? A mensagem de justiça pela fé. Está guiando o povo passo a passo, guiando o povo cada vez mais para cima, crescendo espiritual. A cada passo, cada um é provado por Deus. Então nós estamos sendo provados e Deus está com o quê? Afiando a espada para abater os mornos, né? Aí tem outro texto abaixo, no comentário da lição, aí está em Testemunho para a Igreja, volume 1 também, página 478 e 479, é um texto bem curto. Há uma grande obra a ser feita pelos observadores de sábado. Então aqui está falando para nós, é de 27º dia.
Seus olhos precisam ser abertos para que possam ver sua real condição. Qual a nossa real condição? Nós somos miserável, pobre, cego e nu. Eles precisam ser zelosos e arrepender-se, ou perderão a vida eterna. Então a gente precisa ser zeloso e arrepender, senão a gente vai perder a vida eterna. O espírito mundano, que é esse de que eu vejo, quero e compro, tomou posse deles, estão cativos dos poderes das trevas. Eles não ouvem a exortação do apóstolo Paulo. Qual é a exortação? Que a gente não está ouvindo, né? Não conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. É o mesmo texto áureo que foi na primeira lição, dessa lição de mordomia. Então, irmãos, nós temos que transformar nossa mente, e não se conformar com esse mundo, senão a gente vai ser abatido, infelizmente, né? Sim, é interessante de ver que a mensagem que Deus deu ao povo adventista é uma mensagem completa. Aqui o próprio Jesus falou, a gente leu as passagens, você leu, que há um risco muito grande de nós cairmos, né, pela preocupação aos cuidados do mundo. Agora, tem uma das mensagens que Deus deu ao povo adventista, que é a mensagem de vida no campo. Eu acredito que as pessoas que moram no campo estão, não totalmente, mas o poder da sedução do mundo é menor para eles. Porque, pensa bem, você está na cidade. Quanto que custa uma casa na cidade? Se você for comprar uma casa, quanto que vai custar uma casa? Você vai trabalhar a vida inteira para pagar 30 anos, né, que é o financiamento de imóvel, para você pagar uma casa. E sempre você vai ter que estar reformando casa, sempre pagando IPTU caro, pagando escolas caras. Né? E Deus deu a ordem de ir para o campo. E no campo as coisas vão ser mais simples. Eu vou ganhar menos no campo. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Mas dependendo, eu já tive a oportunidade de conhecer irmãos que moram no campo que têm sua própria água mineral, sempre não paga água mineral. Né? Outras pessoas que moram aí no campo, produzem o próprio alimento. Muitas das vezes não é suficiente para a subsistência, mas tem algum emprego, alguma atividade. Mas não é aquela atividade sufocante que toma todo o tempo. Uma atividade ali que vai suprir o básico. Entendeu? Ou seja, então, irmão, a mensagem adventista é a mensagem completa. Ou seja, então Deus deu. Se Deus falou, vai para o campo, ele tinha um motivo, tinha um porquê. É a nossa santificação. E eu acredito que está totalmente pertinente a esse assunto da mordomia. Sim. Porque a gente, na cidade, eu tiro por mim. Eu tô na cidade, eu tô no meio de pessoas que toda hora instigam, você não vai fazer uma faculdade? Você está parado há quanto tempo? Você não vai, abrir um outro concurso, é o dobro do salário, você não vai fazer? E sabe aquela correria que sempre... Pressão. Exatamente, e você está no meio, e você parece que tem que correr, continuar correndo, senão você vai ficar para trás. E outros tipos de emprego, os tipos de emprego que existe hoje, é assim, você está trabalhando, ganha bem, só que você tem que se preparar, porque senão você vai perder o seu emprego. Então você tem que estar fazendo um MBA, você tem que falar 5 línguas, senão você vai perder o seu emprego. É um fardo muito pesado. E cada vez mais esse fardo vai aumentando. Sim. Aí terça-feira fala passos da cobiça. Então quais são os passos da cobiça? Patrícia, lê para nós aí Gênesis 3, de 1 a 6. Quais foram os passos para a cobiça? Vamos falar aqui da queda, né? Nossos primeiros pais. 3 de 1 a 6. Quais foram os passos? 3 de 1 a 6. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem o tocareis para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido com ela, e ele o comeu. Então, como Satanás fez para atrair Eva ao pecado, no contexto de nós hoje, como que a gente pode ser atraído? Então, vai falando que o tema da lição de texto fala passos da cobiça. E quais são os passos, que foi o que o Alexandre tinha perguntado? É simples, é o título da lição. Os passos é, veja
quero e pego. Exatamente isso. Sim. Agora, é interessante notar também que aqui nessa lição de texto conta duas histórias bíblicas sobre cobiça. Uma de Acã, que a gente já citou na lição passada, e a outra é a de Acabe e Jezabel, a vinha de Nabote. Exatamente, a vinha de Nabote. Então, esse é um episódio macabro para mim, né? Um episódio macabro. Sim. Então, só para os irmãos que nunca leu, está lá em 1 Reis 21, ali conta que Acabe viu a vinha de Nabote, era vizinho ao palácio, né? A vinha, e ele achou, porque com certeza ele tinha muita vinha. Ele já tinha um rei, tinha que ter uma vinha. Mas aquela vinha era perto do palácio. Ele poderia estar no palácio, vou ali rapidinho na minha vinha e já volto. Então, aquilo era muito cômodo. Então, ele viu e estava bonito, então ele queria comprar a vinha. Só que a pessoa recusou a vender, porque a lei dizia que não era para passar, né, a terra. Tanto é que tinha um ano de jubileu, que as terras voltavam para a sua família. Então, ele seguiu só a lei. E ele Acabe ficou muito triste. Então, aqui no livro Profetas e Reis, a irmã White vai comentar sobre esse assunto, no capítulo 16, na página 204 dessa versão aqui. Ela diz assim, de uma disposição cobiçosa por natureza, Acabe, fortalecido e sustentado na prática do mal por Jezabel, tinha seguido os dítimos do seu mau coração, até que ficou inteiramente controlado pelo espírito de egocentrismo. Não podia admitir qualquer recusa a seus desejos. O que desejava e entendia por direito devia ser seu. Parece aquela história do menino mimado, né? Que vai no mercado e começa a gritar que quer aquilo, quer aquilo, quer aquilo. E nós sabemos que Jezabel era uma mulher má. E quando ela ficou sabendo do que aconteceu, ela falou que ela ia tomar uma atitude. E olha o que a profeta diz na página 205. Acabe não cuidou dos meios pela quais sua esposa poderia conseguir o desejado objeto. E Jezabel imediatamente deu curso a seu ímpio propósito. Ela escreveu cartas em nome do rei e selou-as com seu sinete, enviando-as aos anciãos e nobres da cidade em que Nabote residia, dizendo: apregoai um jejum e ponde a Nabote acima do povo, e ponde de fronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Então, essa é uma história bem macabra. E isso aqui é um claro exemplo de pessoas que têm esse mesmo espírito, né? Que está na lição: vejo, quero e pego. Mas a primeira vez, eu gostaria só de fazer uma observação, que a primeira vez que eu li essa história, às vezes Satanás, irmãos, tenta a nossa mente. Eu me perguntei: meu Deus, mas por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor Deus deixou acontecer aquilo? O homem era fiel a Deus, ele seguiu a lei. E olha o que aconteceu com ele. Mas a Bíblia é interessante, que é um pouco aqui, um pouco ali. No livro de 1 Samuel, no capítulo 8, é dito que o povo de Israel pediu um rei. E Deus falou que não queria que o povo de Israel tivesse um rei. Por quê? Deus ainda falou por quê. Olha só, no verso 11, 1 Samuel 8, verso 13. Tomará as vossas filhas para perfumista, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais os dará aos seus servos. Ou seja, então, Deus, quando o povo de Israel pediu um rei, Deus falou: eu não quero dar rei para vocês, porque se vocês tiverem um rei, olha o que eles vão fazer. Deus dá uma lista de coisas que eles vão fazer com vocês. E mesmo assim, eles falaram: não, mas mesmo assim nós queremos um rei. E então, irmãos, nós sabemos que o filho não leva a culpa do pai, mas as consequências, isso aí sempre vai haver. Não é sempre. Se um pai faz alguma coisa errada, muitas das vezes o filho não vai levar a culpa, mas a consequência leva. Então aqui, irmãos, a Bíblia é um pouco aqui. É uma observação de ver que o que estava acontecendo aqui em Israel, o que aconteceu na família, o motivo por que Nabote não queria vender a vinha é porque pertencia a quem? Aos pais, esses mesmos pais que nessa época aqui falou: nós queremos um rei. E Deus falou: não pode ter um rei, porque senão eles vão fazer isso. Não, mas mesmo assim nós queremos. Então, que triste que é assim que foi essa decisão. Mas isso aqui mostra como age um coração, nessa história de Acabe, que deixou-se dominar pela cobiça e Deus não está morando nele. Realmente. Aí tem um texto aqui do Espírito de Profecia, que é em terça, diz assim: todo egoísmo é cobiça.
sendo, portanto, idolatria. Então, cobiça é idolatria. Muitos do que têm o nome no rol da igreja, como crentes em Deus e na Bíblia, estão adorando os bens que o Senhor lhe tem confiado para que sejam seus despenseiros. Pode ser que não se curvem literalmente diante de seus tesouros terrestres. Não obstante, esse é seu Deus. São adoradores de Mamon. Prestam as coisas desse mundo a homenagem que pertence ao Criador. Aquele que vê e sabe todas as coisas resiste à falsidade da sua profissão. Conselho sobre Mordomia, página 223. Então, olha o que fala de nós, Adventistas do Sétimo Dia. Muitos que têm o nome no rol da igreja, nos livros da igreja, mas é o quê? É um adorador de Mamon. Qual é o remédio para isso? Qual é o remédio para isso? Qual é o remédio para isso? Testemunhos para a Igreja, no volume 3, página 548, aí logo abaixo, diz: beneficência constante e abnegada é o remédio que Deus propõe para os ulcerosos pecados do egoísmo e da avareza. Então o remédio é o quê? É ser abnegado, doar. Exatamente. Beneficência constante e abnegada. Exatamente. Então, para cada um, nós devemos, primeiramente, dobrar os joelhos, pedir do Senhor misericórdia, e Deus vai realmente abrir caminho, né? Você vê que Zaqueu, ele resolveu vender metade dos bens deles, né? Então, para o jovem rico, Deus propôs também a mesma coisa, mas infelizmente ele não quis. Sim. Quarta-feira, aí nós vamos falar sobre ganância, fazendo as coisas do seu jeito. Lê para nós, Patrícia, Isaías 56, verso 10 e 11. 56, então a ganância fazendo as coisas do seu jeito. Isaías 56, verso 10 e 11. E nos diz: seus sentinelas são cegos, eles não dão conta de nada. Eles são todos cachorros mudos, incapazes de latir, dormindo, nada fazendo, amando cochilar. Sim, eles são cachorros vorazes, os quais nunca se fartam. E eles são pastores que não podem compreender. Eles todos olham para o seu interesse próprio, cada um para o seu ganho de sua região. Então, sobre qual o pecado aqui que Deus está advertindo? Para nós, para os ministros, qual que é? A ganância, né? E é interessante que o subtítulo falou, fazendo as coisas do seu jeito. O que fala aqui no verso 10? Que eles ficaram, são cães mudos. Por que eles ficaram mudos? No 11 responde. Porque eles querem bens. Exatamente. A ganância pelos bens, são cães gulosos. Então eles se calaram por quê? Porque se eles falarem o que Deus mandou, fazendo as coisas do seu jeito, o jeito de Deus era para falar, não era advertir. Sim. Se eles falarem, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão o abandonar. Então esses cães são golosos porque eles não falam a verdade. Eles não falam a verdade e essas igrejas estão cheias, apinhadas. Porque se eles falarem a verdade, a maioria vão embora. É um evangelho popular, né? Sim, infelizmente é isso. Mas você vê que a ganância, ela é algo... É um vício. Porque, como eu disse para você, a pessoa não há necessidade. Quando nós vemos as histórias de corrupção que tem no nosso país, é algo assim que a gente não consegue entender. A pessoa já tem, não é que a pessoa não tem. Sim. Uma coisa a pessoa não tem e está procurando. Outra coisa é a pessoa que já é rica, milionária. Ela se envolve em acordos, em falcatruas para ganhar mais dinheiro. Ela tem. E ela quer mais ainda. Então realmente é algo muito triste. No livro Patriarcas e Profetas, essa versão é uma versão muito bonita, é a versão antiga, né? Mas nas versões novas está no capítulo que fala depois do dilúvio. Tem uma citação bem interessante que a irmã White está falando do dilúvio. Nós sabemos que quando Deus criou a terra era algo magnífica. E mesmo após o pecado, a terra ainda conservava muito ainda do seu verdadeiro resplendor, antes do dilúvio, né? E aí quando vem o dilúvio, Deus varre a terra. E depois, quando Deus estava varrendo a terra no dilúvio, tem essa citação aqui, nessa versão na página 120, mas em outra versão, possivelmente a página é outra. A irmã White, a profeta, diz assim, um vento violento que se fez com que soprasse com o fim de enxugar as águas
revolveu-os com grande força, levando mesmo, em alguns casos, os cumes das montanhas, e amontoando árvores, pedras e terra em cima dos corpos mortos. Pelo mesmo meio, a prata e o ouro, a madeira escolhida e as pedras preciosas que tinha enriquecido e adornado o mundo antes do dilúvio, e que os habitantes haviam idolatrado, foram escondidos da vista e ao alcance dos homens, acumulando a ação violenta das águas, terra e pedras sobre esses tesouros, e, em alguns casos, formando mesmo montanhas sobre eles. Deus viu que quanto mais ele enriquecia e prosperava o homem pecador, mais corromperia seus caminhos diante dele. Os tesouros que os deveriam ter levado a glorificar o munificente doador foram adorados, enquanto Deus fora desonrado e desprezado. Então, antes do dilúvio, hoje tem uma pedrinha de diamante assim que custa milhões. Antes do dilúvio, você andava na rua, tem uma pedrona de diamante aqui. Você podia fazer o pôr do sol em cima de uma pedra de esmeralda, de safira, ou tomar banho no rio, cujas as bordas tem ali pedras preciosas, né, na areia, assim que chega a brilha, de monte. Mas o que acontece? Acontece que isso endurecia o coração do homem. Isso é a cobiça. Ele não já tinha ali um monte de pedra, mas a cobiça se apegava àquilo. Então Deus foi tão misericordioso que tirou isso para o nosso próprio bem. Deus tirou. E quando o dilúvio veio, aqui a profeta diz que a água escondeu. Debaixo da terra tem tesouros incalculáveis por aí. Sim. E tem um texto, é o primeiro texto para desde quarta-feira. Vem para nós aí, primeiro texto, pouco antes da Páscoa. Pouco antes da Páscoa, Judas tinha renovado seu trato com os sacerdotes para entregar Jesus. Combinou-se então que o Salvador fosse aprisionado imediatamente no retiro aonde costumava ir para orar e meditar. Desde a festa em casa de Simão, Judas tivera oportunidade de refletir no ato que havia concordado em praticar. Mas seu propósito ficou imutável. Por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, ele vendeu o Senhor da glória para a ignomínia e a morte. Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não tinha sido sempre bastante corrupto para praticar um ato como esse. Havia alimentado o mau espírito de avareza, até que se lhe tornou o motivo dominante na vida. O amor de Mamon sobrepujou o amor de Cristo. Tornando-se escravo de um vício, entregou-se a Satanás para ser impelido a toda extensão do pecado. Interessante, está no Desejado de Todas as Nações, página 716, essa história de Judas, né? Que é um exemplo para nós, que como que Judas começou? Judas tinha uma cobiça, e Jesus pregava, ele via a luz de Cristo, e Cristo trabalhando no coração dele. E aí, aos poucos, foi fechando o coração, até ele se entregar inteiramente à cobiça. Então isso é um exemplo para nós Adventistas do Sétimo Dia, que é sutil, Satanás, fazendo as coisas do seu jeito, aos poucos. Eu estou dando meu dízimo, eu estou dando oferta, eu vou na igreja de quarta, sábado, domingo, semana de oração também vou, estou cumprindo com as minhas exigências. Não, irmão, Deus quer tudo, corpo, alma e espírito, consagrado a Deus. Deus não quer só essas formalidades, que é para se fazer, mas não é só isso. Porque também Judas tinha as formalidades. Ele orava com Jesus, ele pregava o evangelho, estava 24 horas com Jesus, só que ele tinha um pecado acariciado. Igual nós lemos um texto anterior, que Deus está afiando a espada para bater esses cristãos mornos, nós adventistas mornos. Se a gente não sair dessa mornidão, que é esse ir para a igreja, fazer o básico, aquele que pede, nós temos que ir além. Exatamente. Que Deus nos ajude, a não ser como Judas, né? Porque exatamente, se você for olhar a palavra de Deus, é dito que se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? Lá em 2 Coríntios 5,17. Então, como que procede essa nova criatura? Será que essa nova criatura vai proceder igual às outras pessoas do mundo? As outras pessoas do mundo estão atrás, buscam, servem a Mamon, vivem em torno de Mamon. Será que a pessoa que é nova criatura, ela vive desse jeito? E muitas vezes sim. Porque não tem um texto aqui, só 2 linhas, Conselho sobre Mordomia, 238. Olha o que diz a fascinação. Mas Satanás põe em operação projetos que despertarão na mente de nossos irmãos
O grande desejo de tentar a sorte como na loteria. Sim. Então, eu vejo essa... da virada, né? Sim, Mega Sena da Mega virada. Sena da virada. Olha, quanto que eu posso comprar? E aí, Satanás usa o sutil. Você pode usar até para a obra de Deus. Como falou para Eva. Olha, Eva, olha que besta. Seu dízimo, quantas almas não vai ser salvas, né? Quantas almas você não vai ser salvo com esse dízimo? Exatamente, como se Deus não tivesse condições de mandar milhões por outros meios. Se ele quisesse. Às vezes a pessoa ela tem até boas intenções, Sim, né? Mas os motivos, né? É o que foi falado, Satanás ele sempre tem uma maneira de justificar o pecado, que nem fez com Saul. Não, essas ovelhas é para sacrificar o Senhor. Não, essas ovelhas é para sacrificar o Senhor. E lê para nós Mateus 26, verso 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes e disse-lhes: O que me dareis e eu lhe o entregarei? E eles concordaram com 30 moedas de prata. E desde esse momento ele buscou oportunidade para traí-lo. Então o que aprendemos com esse poder da ganância? Que nós podemos até trair, apunhalar, colocar em perigo até a vida das pessoas que nós mais amamos. Sim. Às vezes nós ficamos cegados pelo desejo de obter ganhos e aí a despensa da vida de pessoas que nós amamos, que estamos ao nosso redor. Sim. Porque Judas, ele amava Jesus. Sim, exatamente aquele texto que eu li aqui, ó. Agem como se tivesse perdido a razão. É exatamente isso que acontece. Então, muitas vezes, nós destruímos até nossa família inteira. Quantas famílias não é destruída por causa da ganância da riqueza? Quantas famílias, muitas famílias, há divórcio, a maioria dos divórcios é por causa de quê? A ganância, a cobiça, né? Cai em adultério porque cobiçou alguém, destrói a família porque está correndo atrás das coisas do mundo, e aí deixa a família em segundo plano, e aí vai... Porque um amor, como o Espírito você fala, o amor é como uma planta, que a gente tem que regar sempre. Se eu não estou ali para regar, logo, logo ela vai murchar e morrer. O amor, né? Aí tem um texto para ler para nós aqui, na própria lição, no Desejado, página 295. Quão ternamente o Salvador tratou aquele que havia de ser seu traidor. Em seus ensinos, demorava-se sobre os princípios de generosidade que feriam pela raiz a cobiça. Apresentava diante de Judas o odioso caráter da ganância, e muitas vezes o discípulo compreendeu que seu caráter fora descrito, apontando o seu pecado, mas não quis confessar nem abandonar sua justiça. Então Judas ele ficou fora da sua razão. Então você vê que interessante que Jesus trabalhou com Judas. Sim. Judas não foi predestinado para se perder. Judas poderia ser outra pessoa. Jesus trabalhou com ele porque Jesus sabia que poderia salvá-lo. Mas que ele optou não aceitar. E assim, Jesus, através dos servos de Deus, através das repreensões no púlpito ou fora do púlpito, através de as advertências, ele fala para nós. Sim. E qual é a decisão que nós vamos tomar? Está em nossas mãos. Interessante essa história de que entregou Jesus por 30 moedas de prata, né? No nosso cotidiano hoje, século 21, nós podemos entregar nossos melhores amigos, podemos entregar nossos irmãos. Se a gente é cobiçoso hoje, irmão, pode ser certeza, se a gente não vencer esse pecado, ele nos vencerá e nós vamos entregar nossos irmãos, um decreto dominical. E hoje a gente entrega nossos irmãos. Hoje a gente, por ganância, por cargo, por poder, prestígio, nós derrubamos, puxamos o tapete do irmão, igual diz o ditado, puxa o tapete dos irmãos para que possamos se elevar em cargos. Se a gente não vencer isso, isso nos vencerá. Isso aí é algo bem interessante, né? Falando aí de ganância, está lendo aqui em Administração Eficaz, na página 54, os que professam ser um com Cristo e contemporizam com seus desejos egoístas de riquezas e vestes, mobílias e alimentos dispendiciosos, são cristãos apenas no nome. Ser cristão é ser semelhante a Cristo. Olha. É um pequeno Cristo, né? A palavra cristão já sim, diz, né? Exatamente. Ou seja, então, aquele que diz que eu sou com... Isso está na página 54 dessa versão, né? Então, a pessoa vive para desejo egoísta. Quando eu falei de desejo egoísta, é exatamente isso. Coisas que são fúteis, coisas que não há necessidade.
Se você pode comprar uma coisa que custa 100 e a outra custa 150, mas a diferença é só questão de marca e status, não existe diferença prática entre as duas coisas, então é realmente uma situação fútil. E vai suprir a sua necessidade, exatamente, tanto quanto a outra? Então é exatamente isso. Então, né? é isso que nós estamos vivendo. Muitas das vezes, eu tenho falado, a adversidade e a pobreza que vem para muitos de nós, irmãos, tem sido uma bênção de Deus. Às vezes você pode pensar que isso é uma maldição, mas tem sido uma bênção de Deus na tua vida. Só que nós temos que ter, quinta-feira, o domínio próprio, né? Porque possamos ser pobres e não ter um domínio próprio. Porque vejo, quero e pego. Muitos que são que é pobre, mas cartão de crédito, o limite lá em cima. E aí tem que ter o domínio. Você pode ter seu cartão de crédito, seu cheque, você pode ter seu tudo, você pode ter, mas tem que ter o domínio, que é, lê para nós, Patrícia, que está o texto Atos 24, verso 24 a 26. E o Protágoras acha aí Gálatas 5, 22, Gálatas 5, 22 a 25, e o 1 Pedro 3 textos vai falar sobre domínio próprio. Como possamos ter esse domínio próprio? Então, irmã Patrícia, lê para nós Atos capítulo 24, verso 24 a 26. E após alguns dias, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E discursando sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro, Félix, tremendo, respondeu: por agora vai em teu caminho, e quando eu achar o tempo conveniente te chamarei. Além disso, esperando que lhe fosse dado dinheiro por Paulo, para que o soltasse, mandava chamá-lo mais frequentemente e conversava com ele. E agora, irmão Protágoras, Gálatas 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quanto a essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Eu vou ler 2 Pedro, e está em capítulo 1, verso 5 a 9. Diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a fé, a virtude, com virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio perseverança, com perseverança a piedade, com piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que esses 3 textos que a gente leu aqui, 3 capítulos, falam sobre domínio próprio? Aqui deixa bem claro, como eu li aqui no livro Administração Eficaz, que o seguidor de Cristo, ele tem que ter esse fruto de ter o domínio próprio, porque senão vai acontecer exatamente aquilo que você leu, né? O pecado vai vencer, exatamente. E aí a pessoa que é vencida vira o quê? Escrava, né? Então, e fica algo muito triste, porque assim, ela está na igreja, só que ela se porta igualzinho às outras pessoas do mundo. A mesma escravidão que as pessoas do mundo sofrem. E, irmãos, eu vejo uma coisa interessante. Muitas das vezes nós não ligamos causa e efeito. Em qual sentido eu estou falando isso? No nosso meio adventista eu tenho visto muito relato de depressão, irmão Alexandre. Eu tenho ouvido muito isso. Nas igrejas que eu passo mais e mais, eu tenho ouvido relatos que irmãos estão caindo em depressão. E eu falo, por que será? Que nós entendemos que depressão é uma doença, tem todos os pormenores. Mas tem as causas. Exatamente, tem causas. Assim como outras doenças. A questão é, eu não consigo entender como uma doença como a depressão tem tido tanto sucesso no nosso meio em uma época em que as necessidades são menores. Porque, veja bem, se as necessidades de hoje existem, imagine na época dos nossos pais, nossos avós. Eu tive a oportunidade de conhecer irmãos, de falar como era a vida do pai, como era a vida do avô, e tinha que remendar chinelo, e tinha que ir a pé, andar não sei quantos quilômetros. E eles viviam, e não tinha tanta incidência de depressão assim. E hoje, em uma época que tudo é servido em nossas mãos, nós estamos vendo irmãos sofrendo com isso. Então a gente vê em Gálatas, como foi lido aí, né, por irmão Protágoras, que um do fruto do Espírito, que é um gomo, né? O fruto é todos aqueles fruto. É um todo, né? Então, um dos gomos é o domínio próprio, a temperança. Então, para a gente não ser gastão, vejo,
quero e pego, tem que ter um domínio próprio. Isso vem de Deus. Então a gente tem que buscar isso, pedir para o Senhor o domínio próprio, a temperança, para saber ser temperado, né, nas coisas, né? É interessante que Paulo, ele estava ali com uma intenção e infelizmente Félix estava com outra, né? Paulo estava falando ali sobre o que? A temperança, o juízo vindouro, e Félix, ele ficou assim, impressionado com essas verdades. Mas ele não teve o quê? O domínio de si, né? Sim. E é interessante que Pedro, segundo Pedro, que a gente leu também capítulo 1, do 5 ao 9, fala que é o crescimento do cristão na fé vai crescendo e tem a temperança. Então, se nós somos intemperantes, vai ter uma lição mais para frente que a gente vai falar sobre alimentação. Não vai haver progresso. Né? Então, não vai haver progresso. Aí tem um texto aqui na própria lição, segundo parágrafo. Podemos exercer esse domínio unicamente na medida em que nos entregamos ao poder do Senhor, né? Que 1 Pedro falou que nós vamos crescendo nisso. E é o fruto do Espírito, Gálatas 5. Nenhum de nós pode, por si mesmo, vencer esses traços pecaminosos, especialmente se eles têm sido cultivados e alimentados há muito tempo, essa ganância, né? Falta de domínio próprio. Realmente, precisamos da obra sobrenatural do Espírito Santo em nossa vida, se quisermos obter a vitória sobre esses enganos poderosos. Não nos sobreveio, esse texto é bonito, irmãos, porque não dá desculpas, não tem como dar desculpa com esse texto. 1 Coríntios 10, 13. Não nos sobreveio tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de toda sorte que a possais suportar. Então, o que Deus faz aqui? Não veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel a Deus, que não vou tentar acima daquele que poder suportar. Antes que ele mandar ao escape, né? Eu gosto de lembrar de um ditado que minha avó tinha, que ela dizia assim: Deus, ele nos dá o frio conforme o cobertor. Então, nós não podemos aqui desculpar. Ai, mas eu sou assim mesmo, fui criado assim. Ai, eu estou sendo muito tentado. Você não é tão tentado igual eu. Uma mulher pode dizer para um homem: ah, mas eu sou mais tentada porque a gente compra, tem desejo mais de comprar coisas. Sim, mas não veio a tentação senão humana, mas é Deus. Que, do contrário, ele dá o quê? Livramento da tentação. Então, toda tentação que vem, que Deus permite, é porque a gente pode suportar pelos méritos de Cristo. Amém. Toda aquela... muitas vezes, nos acontece o que? Acomete a todo ser humano. Às vezes a gente tem aquele vazio, e mesmo estando, né, no caminho de Deus, mesmo indo à igreja ali semanalmente, sempre entregando as nossas coisas, fazendo a nossa parte, as nossas partes exteriores, mas no coração do ser humano sempre existe aquele vazio que só Cristo pode preencher. Verdade. E às vezes nós preenchemos com coisas, né? Com roupas, com sapatos, com joias, com carros, com casas, com bens, né? Com coisas de modo geral. E às vezes o que nos falta enxergar, né, é uma oração, uma entrega, uma confissão que nos ajuda a entender, Deus nos ajuda, né, quando a gente dá esse passo a Ele nos ajuda a entender a verdadeira felicidade, e aí Ele vem trazendo em nós aquela esperança, aquele preenchimento, aquele contentamento, onde nós começamos a olhar as coisas deste mundo como palha, como aquilo que o fogo, o tempo pode apagar e pode tirar de nós. Então a gente precisa entender que o que nos traz a felicidade não são coisas, é Cristo, são pessoas. Exatamente. Quando nós estamos em perfeita comunhão com Deus, ainda que o mundo desabe ao nosso redor, aí fala da paz de Cristo, né? Que Cristo faz que eis vos dou a minha paz, não como o mundo dá. Então assim, quando Jesus fala em paz, parece às vezes estranho, mas ele não fala que teria no mundo aflições, enfim, mas não é contraditório, porque a aflição ela vem exteriormente, mas pode cair o mundo, estou em paz. Exatamente isso que acontece. Dentro, os mártires eram levados para a fogueira em paz, e por causa disso muitos se converteram. No grande conflito, irmão White fala que Calvino se converteu
quando ele viu um Marte sendo queimado, né, ali, mas tinha uma paz no coração que ele não tinha. É verdade. Então aqui em 2 Pedro, né, que a gente leu, capítulo 1, verso 5, 9, ele mostra o caminho, Pedro, para nós. Qual o caminho do cristão que deve seguir? A Patrícia vai ler um texto aí do Espírito de Profecia, que fala para nós, complementando o que está escrito em 2 Pedro, né, de 1, verso 5 a 9. O apóstolo apresentou perante os crentes a escada do progresso cristão, cujos degraus contêm, cada qual, um acréscimo no conhecimento de Deus e em cuja ascensão não deve haver parada. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade são os degraus da escada. Somos salvos pelo subir degrau a degrau, passo após passo, para o alto ideal de Cristo para nós. Assim, é ele feito para nós sabedoria e justiça e santificação e redenção. Dando um passo após outro, pode-se escalar a mais alta encosta e alcançar afinal o cume do monte. Não se tornem opressos pela grande soma de trabalho que vocês têm a realizar durante a vida, pois não se requer de vocês que o façam todo de uma vez. Levem para o trabalho de cada dia toda a faculdade de seu ser. Aproveitem cada oportunidade preciosa. Apreciem o auxílio que Deus dá e avancem degrau a degrau na escala do progresso. Lembrem-se de que vocês devem viver apenas um dia de cada vez, de que Deus lhes deu um dia e de que os registros celestiais mostrarão como vocês avaliaram seus privilégios e oportunidades. Minha consagração hoje, página 87. Então a gente percebe que é tão lindo esse modo como o Espírito Santo conduz as coisas. Jesus, ele falou lá, né, nos evangelhos, que Deus é glorificado quando a gente dá muito fruto. Amém. E aí a gente vê o que Paulo escreveu em Gálatas sobre o fruto do Espírito. E aí a gente vê os dons celestiais, né, os dons espirituais dos quais Paulo falou. E aí a gente percebe essa citação aqui desse verso de Pedro falando, e a gente vai acrescentando uma coisa a outra, que tem tudo a ver com o fruto do Espírito, com os dons espirituais que a gente vai adquirindo para a glória de Deus. E a gente vai percebendo que essa é a caminhada cristã. Vou deixando aquelas coisas que para trás ficam. Eu gosto sempre de citar o exemplo do livro O Peregrino, de John Bunyan. O cristão, né, ele chamado lá o cristão, ele vai prosseguindo para frente, e aqueles pecados que ele cometeu, aqueles deslizes, alguma coisa que talvez ele não sabia, ou que ele foi ludibriado, ele deixou para trás. É interessante que esse texto falou que somos salvos pelo subir degrau a degrau, passo após passo, para o ideal, o alto ideal de Cristo para nós. Então, Cristo põe um alto ideal. E nós vamos subindo nessa escala da santificação, degrau a degrau, e apreciem o auxílio de Deus que dá, e avancem degrau a degrau na escala do progresso. Lembre-se de que vocês devem ver apenas um dia de cada vez. Então a gente vai vencendo de fé, em virtude em virtude. E aí chegando a temperança, e vamos subindo, né, o degrau. Porque essa lição, como você falou no início, vai falar de santificação. Então, o que é a santificação? É o crescimento. E o crescimento do cristão, do crescimento no degrau, é a mordomia cristã. Não é a mordomia só de devolver dízimo e oferta. Isso também. Mas mais, é saúde, é dons, é colocar toda a minha vida na mão de Deus. Isso é ser mordomo. Deus me dá dons e talentos e eu desenvolvo para a glória de Deus. Ou seja, todos os recursos financeiros que vem na minha mão não é só 10% que pertence ao Senhor. Não. Tudo pertence ao Senhor. 10% eu dou para a casa do tesouro, que é a obra do Senhor, mas os outros 90% ficam em minha mão. Eu tenho que ser um mordomo, administrar exatamente desse dinheiro. E aí, sexta-feira, tem para nós o estudo adicional aqui, para a gente terminar. Diz assim: os adventistas do sétimo dia também são confrontados com a tentação de aderir valores do materialismo. Os valores materialistas estão associados ao enfraquecimento generalizado do bem-estar das pessoas, de baixa satisfação e felicidade na vida. A depressão e a ansiedade
Também aos problemas físicos, como dores de cabeça, transtorno de personalidade, narcisismo e comportamento antissocial. Olha que as coisas materiais traz. Hoje, o século XXI, causa o quê? Depressão, ansiedade, problemas físicos, dores de cabeça, transtorno de personalidade, narcisismo e comportamento antissocial. E aqui fala que isso acarreta até nós, Adventista sétimo dia, esse século XXI, que é o correr. Eu vejo, quero e pego. Essa corrida desenfreada atrás de bens materiais causa todas essas doenças aqui. Ó. Sim, e é interessante que, que a lição falou de narcisismo, e narcisismo vem de narciso, né? Além da grega, daquela pessoa que apaixonou pelo reflexo de si mesmo na água, ou seja, tal pessoa ama. E muitas das vezes isso é refletido, infelizmente, nos Facebook de muitas pessoas. Eu vi uma pesquisa que mostra que o Facebook causa muito mal a algumas pessoas, no sentido que ela se sente depressiva quando ela vê ali no Facebook os feitos das outras pessoas. Então, por exemplo, uma outra pessoa arrumou uma namorada ou namorado, coloca lá, aí a pessoa olha pra si e vê como está a vida. O casal feliz coloca foto, coloca lá, e todo mundo olha, ai, que pena que minha família não é feliz. Comprei um carrão novo, tira foto, coloca no Facebook, aí todo mundo fala, ó, e eu desempregado ainda. Ah, passei no concurso, coloca lá no Facebook que agora eu sou funcionário de tal lugar. E aí as pessoas olham, então muitas vezes as pessoas olham, se sentem depressiva, né? Mas elas não conseguem enxergar que muito daquilo é uma capa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que ela, segundo o que ela me falou, ela estudou, quando ela tinha feito a faculdade, ela era uma turma só, que nem a maioria das faculdades, uma turma só, do começo ao fim. E que depois de anos, décadas, enfim, eles tinham o costume de se reunir todo mundo, para ver como é que foi a vida, tal, sabe aquela coisa de, imagina depois de 20 anos, a mesma turma de faculdade reunindo. E ela fala que sente muito mal quando é assim, porque ela vê que todo mundo, um é doutor disso, o outro é presidente da multinacional tal, e aí eu falei para ela assim, mas será que todos eles têm a família que você tem? Porque ela tinha um esposo que dá atenção para ela, ela tinha uma filha maravilhosa, ela tinha uma vida financeiramente estável, ela não era aquela mulher de sucesso, né? Mas ela tinha uma vida estável, ela batalhou para ter um emprego e ao mesmo tempo ela batalhou para ter uma família, né? Para ter um esposo, para ter uma filha, não é? Então ela só olhou para o quesito financeiro. Aí eu falei, não, mas você está olhando errado. Muitos deles não têm a família que você tem. Então, infelizmente, são valores materiais. Infelizmente, muitas das pessoas, elas sacrificam a família em nome do ganho. Quantas pessoas não fazem isso? Irmãos, que Deus nos abençoe, que você possa compartilhar essa mensagem nas redes sociais, possa nos ajudar em orações, e nós incentivamos a você estudar a lição da Escola Sabatina junto com a Bíblia e o Espírito de Profecia, para que possamos cada dia mais crescer na fé e as coisas do mundo ficam para trás, e as coisas eternas nós olhar para o céu e avançar em fé, em graça, em poder, em temperança e em virtude, para a honra e glória de nosso Deus. Vamos agora fazer uma oração para honrar e glorificar o nome de Deus. Você que está na sua casa, possa fechar os olhos e orar conosco também. Te agradecemos, Senhor, por mais uma semana estarmos reunidos estudando a Tua Palavra. Amém. Amém, meu Deus. Te pedimos, Senhor, que nos ajude, ao invés de fazermos as afirmações vejo, quero, pego, que vejamos, Senhor, que façamos as perguntas. Vejo, é para a glória de Deus? É para meu uso? Será útil? E dessa forma, Senhor Deus, possamos glorificar a Ti com economia, sendo, Senhor, mordomos Teus fiéis que administram bem toda os 90% daquilo que o Senhor nos deixou. Amém. Nós Te pedimos que abençoe a cada querido ouvinte, as suas famílias, e que o Senhor venha sustentar a cada um conforme a sua necessidade. Amém. Amém. Nos ajude e abençoe esse trabalho, abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Rei em sua santa grei, vê-lo-ei um dia enfim, com os anjos seus todos ao
feliz Jerusalém.